Meus irmãos, na década passada, nós lemos um livro que mexeu muito comigo, o livro de Mark Bubeck, e o título desse livro é Reavivamento Satânico. É chocante você pegar a palavra reavivamento e acrescentar a palavra satânico, porque parece que reavivamento é um termo nosso, cristão, que fala da obra do Espírito Santo, que traz alento para uma igreja que está fria, árida, seca. Mas Mark Bubeck, nesse livro, retrata com eloquência a corrida do Ocidente rumo ao ocultismo, a orientalização da Europa, a abertura de todas as portas do Ocidente para aderir ao ocultismo, ao satanismo, à bruxaria, à feitiçaria, às obras das trevas. A humanidade tem obedecido à luz de 1 Timóteo 4:1, a ensino de demônios. Eu não sei se vocês são apercebidos disso, essa alta corrida para o misticismo, a partir, por exemplo, do aspecto literário, e um dos mais famosos nessa área no Brasil, Paulo Coelho, por exemplo, cujos livros são apreciados no mundo inteiro, dentro dessa vertente mística. Eu não sei se vocês percebem como a Rede Globo de televisão é altamente comprometida com essa bandeira, através das suas telenovelas. Eu não sei se vocês julgam esse fato, como Hollywood está deliberadamente comprometido com essa bandeira, nos seus filmes. Eu não sei se vocês visitam as livrarias dos aeroportos, onde talvez, quando você vai visitar a seção religiosa, o que você vê são as obras dessa linha de ocultismo, de feitiçaria. Você anda pelas ruas de São Paulo, nas avenidas, você vê placas e mais plaquinhas dependuradas nos postes das necromantes. Você olha muitos dos nossos políticos que não começam a campanha política sem ir primeiro fazer obras de feitiçaria. Muitos artistas que não gravam a música, ou não compõem a música, sem antes consultar espíritos para compor, e outros para cantar, e outros para se apresentarem nos palcos. Nós estamos vivendo essa cultura, vivendo e respirando essa cultura, e dentro dessa cultura, meus irmãos, entra uma questão que é a alma do ocultismo, do espiritualismo, é a consulta dos vivos aos mortos. E o viés é muito simples. Não há ser humano, não há família que não passe pela dor do luto, da saudade. E quantas pessoas que na sua angústia, na sua aflição, de enfrentar o luto, de enfrentar a despedida de um ente querido, não se sabe para onde vai, não se sabe como está, e a pessoa que não tem o conhecimento da verdade de Deus, e nem conhece a palavra de Deus, e não tem a esperança cristã, ela entra em pânico e desespero. Como é que está meu ente querido? Onde ele está? Está sofrendo? Está bem? Tem algum recado para nós? Precisa de alguma ajuda? E é nesse viés é que tantas pessoas procuram os necromantes para consultar os mortos, para buscar uma mensagem do além, para receberem uma orientação para a vida, ou para buscarem uma saída diante de uma grande angústia na alma. Pois bem, irmãos, esse texto está posto diante de nós. Esse texto nada mais é do que uma sessão mediúnica. Esse texto nada mais é do que o rei de Israel, um apóstata chamado Saul, a quem Deus já havia rejeitado, e que vivera e estará agora longe de Deus, e Deus não falara mais com ele.
E agora ele, que já havia desterrado de Israel os médios e adivinhos, ele voluntariamente procura e deliberadamente vai consultar uma necromante, alguém que consulta os mortos. E eu quero introduzir esse assunto para dizer o seguinte: Saul já estava num afastamento progressivo de Deus, e consultar uma necromante foi o último degrau da sua decadência. E vamos ver depois como a Bíblia diz que Deus o matou, embora ele tenha cometido suicídio, mas Deus o matou porque ele consultou uma necromante. Foi o último estágio da degradação. Por que é importante dizer isso para a nação brasileira? Quando o país se rende a essa crença, quando os meios de comunicação de massa mais poderosos dessa nação proclamam essa crença, precisamos dizer a alto e bom som para o Brasil que isto é abominação para Deus. Precisamos dizer àquelas pessoas que, na melhor das intenções, buscam esses recursos, que elas estão entrando por um caminho de morte. Se você perceber no capítulo 13 deste livro, Samuel desobedece a Deus. Saul desobedece a Deus. E Samuel diz para ele: pois você rejeitou a Deus, Deus te rejeitou, e Deus vai levantar outra pessoa para ocupar o trono. Lá no capítulo 15, Saul mais uma vez não obedece integralmente uma ordem de Deus, e obediência parcial é desobediência total. Chega um momento que, depois de ser rejeitado por Deus, ele é tomado por um ciúme doentio de Davi, por causa de uma música que faz sucesso nas paradas de Israel. Saul matou os seus milhares, Davi matou os seus 10 milhares. E a partir daí diz a Bíblia que um espírito maligno entra em Saul, e ele passa a odiar, porque o ódio é uma porta aberta para os demônios. Diz Paulo aos Efésios: irai-vos e não pequeis, não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. E agora este homem está tomado por um espírito maligno, agora o coração deste homem está cheio de ódio, agora o coração deste homem está cheio de inveja, agora este homem que rejeita Deus é rejeitado por Deus, e ele endurece o seu coração. É nesse momento, irmãos, que Deus não fala mais com ele. Ele consulta e Deus não fala mais com ele. Há um grande risco do homem rejeitar a Deus e chegar um momento em que Deus diz: basta, eu entrego você a você mesmo. E é nessa hora então que mais uma vez os filisteus vêm guerrear contra Israel. E quando ele percebe que ele está em desvantagem militar, quando ele percebe que o seu povo cairá nas mãos dos filisteus, quando ele percebe que o seu genro Davi, a quem ele odiara e perseguira, é agora escudeiro do rei filisteu que vem contra Israel, quando ele percebe que agora ele está encurralado, emparedado pelas circunstâncias e não há saída para ele, e ele consulta a Deus e Deus não fala com ele, ele toma uma decisão: eu vou procurar uma mulher feiticeira, uma médium, uma necromante, para consultar os mortos. E aqui, para que você entenda a cena desse texto, eu quero levar a você a seguinte compreensão: que Saul estava sugestionado a cair nas malhas da necromancia. Se não, vejamos. Primeiramente, ele estava falido espiritualmente. Esse é o primeiro ponto. Por que ele estava sugestionado? Porque ele estava frágil espiritualmente. Olha comigo o versículo 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Deixa eu dizer para você, não tem esse momento mais perigoso de que Deus falar, Deus exortar, Deus orientar,
Deus advertir, e você tapar os ouvidos, e tapar os ouvidos, e tapar os ouvidos, e de repente Deus pode não ouvir mais. Fim da linha, fundo do poço, crise espiritual. Segundo lugar, ele estava no meio de uma grande crise psicológica, não apenas espiritual, mas psicológica. Olha o versículo 5 comigo. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. O coração dele virou água. Ele está em pânico. Ele está fragilizado emocionalmente, falido espiritualmente e turbulento na vida psicológica. Ele está fora do equilíbrio emocional. Terceiro aspecto, ele está num profundo esgotamento físico. Veja comigo o versículo 20. Lá na parte B está escrito o seguinte: e faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Você percebe que ele caminha de dia, que ele passar o dia sem comer, ele caminha à noite disfarçado, para que ninguém soubesse que ele era Saul, sem comer pão de dia e de noite, debaixo de grande tensão psicológica, debaixo de grande tensão espiritual e debaixo de grande enfraquecimento físico. Este é um homem sugestionado a cair nessa rede. Note uma coisa, o pecado deixa o homem tolo, porque o que ele se propõe é se disfarçar. Veja você no versículo 8, Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. Só que tem uma coisa muito interessante acerca de Saul. Diz o texto bíblico que ele era o homem mais alto de Israel, do ombro para cima. O cara era um gigante, o cara era um guarda-roupa, ele era indisfarçável. As crianças sabiam que ele era, os homens, as mulheres, os trabalhadores, os homens da cidade, não havia como disfarçar esse homem. Você pode até botar uma perna de pau, mas não dá para serrar a perna e ficar menor. O pecado leva a pessoa a se tornar tola. Então ele é um camarada sugestionado. Agora vamos ver as tensões de quem se envolve com a necromancia. Primeira atenção, eu quero que você entenda a preparação do terreno para nós entrarmos na explicação do texto. Primeira atenção, Saul age contra a própria consciência. Olha o versículo 3 comigo. Olha o versículo 3. Já Samuel era morto, e todo Israel tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Então note que no começo do governo dele, ele tinha desterrado, mandado embora de Israel os adivinhos, os bruxos, os necromantes, os que consultavam os mortos. Por que ele tinha feito isso? Porque na palavra de Deus diz que consultar os mortos é abominação para Deus. Os necromantes em Israel eram mortos, era algo que Deus não tolerava. E agora ele que desterrara os médiuns, ele que desterrara os adivinhos, ele mesmo agora agindo contra a sua consciência, agindo contra o que ele fizera no passado, ele mesmo é um candidato a ir a um centro espírita, a consultar um necromante. Ele é um homem em contradição, ele é uma guerra civil ambulante. Segundo, Saul perde completamente o temor de Deus. Confira o versículo 10. Então Saul jurou a necromante, pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Preste atenção nisso. Deus havia dito, lá no Pentateuco, que quem consultasse os mortos, os necromantes, isso era abominação, estava passível de morte. Agora Saul, um homem apóstata, jura para essa necromante que consulta os mortos, que ela pode fazer isso tranquilamente, porque ele jura em nome de Deus, que nada vai lhe acontecer. Ele assume o lugar de Deus, ele promete em nome de Deus, o que Deus não está prometendo. Ele é insolente,
ele é blasfemo.